Olá, eu me chamo Keliane Alexandre e neste vídeo eu irei falar sobre a origem da arquitetura. A arquitetura é um tipo de manifestação artística muito antiga e que reúne construções ou edificações que apresentam um propósito ou finalidade. Segundo a definição do arquiteto brasileiro Lúcio Costa, a arquitetura é, antes de mais nada, construção, mas construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. Observe que, diferente de simples construções, a arquitetura, como arte visual, possui uma pretensão estética e criativa criada pelos arquitetos. A história da arquitetura acompanhou o desenvolvimento da sociedade, uma vez que surgiu a necessidade de organizar e adornar espaços, sobretudo os espaços urbanos. Em outras palavras, a arquitetura é uma arte que surge da relação entre o homem e o espaço, de modo que organiza os ambientes. Na pré-história, desde o período neolítico, os homens começam a desenvolver técnicas de construções, o que faz surgir uma arquitetura rudimentar, com pedras, madeiras e mais tarde com os metais. Assim, aos poucos a arquitetura vai adquirindo um lugar de destaque na construção das sociedades. Desde a antiguidade, diversos povos desenvolveram espaços arquitetônicos por meio da construção de templos, pórticos, tumbas, moradias, pontes, aquedutos, praças, dentre outros. Das civilizações da antiguidade, podemos destacar a arquitetura romana, grega, egípcia, etrusca, bizantina, persa. Torna-se tarefa difícil apresentar a história da arquitetura mundial, uma vez que depende da cultura que está inserida, onde cada um apresenta suas peculiaridades segundo suas características histórico-sociais. A arquitetura grega e romana, embora apresentem diferenças, ambas se destacam pela grandiosidade e luxuosidade das construções, bem como seu caráter público. A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século VIII a.C., enquanto a romana se desenvolveu por volta do século III a.C. Note que a arquitetura romana é inspirada na grega e, portanto, apresentam muitas relações de proximidade. Sem dúvida, na arquitetura grega, os templos representam maior destaque, por exemplo, o Partenon em Atenas. Já na arquitetura romana, o arco, desconhecido pelos gregos, agregaram as mais importantes construções, por exemplo, o Coliseu em Roma. Além do arco, o uso da abobada e da cúpula complementam a arquitetura romana. Os materiais mais utilizados na realização de construções gregas eram pedra, mármore, madeira e calcário. Já os romanos utilizavam outros materiais, por exemplo, mármore, areia, madeira, gesso, calcário, pedra, tijolos, cimento e ladrilhos. A arquitetura medieval foi desenvolvida durante os séculos V e XV, onde os principais estilos foram o gótico, visigótico, paleocristã, moçárabe, mourisca, bizantino e românico. As principais construções realizadas foram igrejas, mosteiros
e castelos. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a arquitetura renascentista destaca-se pelos estilos maneirista, barroco e neoclássico, com a introdução de técnicas de perspectiva, proporções e planejamento. Da mesma forma que no período medieval, as principais construções arquitetônicas do Renascimento são as igrejas e mosteiros. Com o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia, a arquitetura foi expandindo suas possibilidades técnicas e materiais utilizados. A arquitetura moderna, século XIX e XX, e contemporânea, século XXI, destacam-se pelo rompimento com padrões e o surgimento de inovações estéticas. Ambos períodos são caracterizados por construções gigantescas e muito altas. Por exemplo, os arranha-céus. Muitos movimentos de vanguarda foram fundamentais para consolidar o novo conceito da arquitetura moderna, que muitas vezes está associada ao design. A arquitetura contemporânea ou pós-moderna propõe uma nova concepção baseada no ecletismo. Por esse motivo, é considerada vanguardista e engloba as produções mais recentes. Alguns movimentos contemporâneos são arquitetura descontruvista e arquitetura think-tank. A relação entre arquitetura e urbanismo enfoca a construção e planejamento do espaço urbano. Também é o nome de um curso superior, graduação e pós-graduação, que reúne conhecimentos de arte, história, desenho, matemática, urbanismo, engenharia, entre outros. Foi no período moderno que a disciplina de urbanismo foi associada aos cursos de arquitetura.